Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz em Coríntios 4,15, não precisa abrir, se quiser anotar, anota, não precisa abrir, você vai abrir no outro texto, que vai ser em Marcos. Mas lá diz assim: embora possam ter 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Ser pai é uma das maiores dádivas que um homem pode receber. Deve ser a maior alegria, muito mais da alegria do que possuir um diploma, do que possuir uma graduação ou bens, é ser pai. Digo, tem pai de todo tipo, tem pai de todo tipo, tem pai que ama, tem pai que esquece de amar, tem pai que adota, mas tem pai que abandona, tem pai que nem sabe que é pai, tem pai que dá presente, tem pai que dá amor, tem pai por acaso, tem pai que se preocupa com os problemas dos filhos, e tem pai que nem sabe que os seus filhos têm problemas. Tem pai que ensina, tem pai que não tem tempo, tem pai que sofre com o sofrimento e com a dor do seu filho, tem pai que deixa o seu filho esquecido, tem pai de todo jeito, existe pai de todo jeito, tem pai que encaminha os seus filhos, tem pai que caminha com os seus filhos, tem pai que assume, tem pai que rejeita, tem pai que dá carinho, tem pai que dá carrinho, tem pai para tudo, tudo que é tipo de pai. Tem pai que não sabe aonde está o filho, tem pai que não sabe que o seu filho precisa de carinho, cuidado, atenção e amor. Tem pai que não sabe demonstrar amor. Tem pai que só pensa nos filhos. Tem pai que só pensa no seu trabalho. Tem pai que só pensa nos filhos. Tem pais que só pensam em si. Que tipo de pai nós somos? A igreja, ela existe para mostrar o retrato de um pai, que é Deus. Deus é um pai de verdade. Deus é um pai autêntico. O filho errou, mas Deus continua amando. Você lê a história de Israel, você vê como Israel é um filho rebelde, ao ponto de Deus abandonar esta nação. Até 1900 e pouco a nação sumiu, desapareceu. Desapareceu. Judeus espalhados pelo mundo inteiro. Agora Deus demonstrou o seu amor e restaurou uma nação forte e poderosa. Mostra, meus amados, que Deus é um Deus que é pai, um Deus que zela, um Deus que cuida. E Ele enviou seu Filho amado Jesus para mostrar que é pai. Porque se não fosse Jesus, nunca chamaríamos Deus de pai. E aí Deus vai demonstrar o seu amor para conosco, e agora Ele forma um povo novo, uma nação nova, que não é Israel, que não é Canadá, China, Austrália, Brasil, mas a igreja, nação santa, povo exclusivo seu. E é um povo que se reúne para adorar a Deus, porque ama a Deus. E Deus vai restaurar a paternidade que muitos não têm, e através da igreja. E a igreja, aqui em São Leopoldo, ela tem o foco de amar, de cuidar, amar a Deus, ensinar a amar a Deus, ensinar a cuidar. Você é cuidado, e nós queremos que você seja muito bem cuidado, através dos apriscos, através dos discipulados, mas nós também queremos que todos se engajem, para que a gente possa cuidar. Hoje é dia dos pais. É interessante, porque o comércio é movimentado nessa época.
porém lastimo. Que não é igual ao Dia das Mães, não. Não é igual ao Dia das Mães. Deveria ser igual. Eu não digo mais importante como se fosse uma concorrência, que vende mais, que não é questão de comércio, mas é questão do pai. Mãe é muito mais valorizada, é muito mais importante na sociedade do que o pai. Eu não estou falando isso como uma competição entre pai e mãe, mas para reflexão. E eu pergunto, por quê? Por que os pais não têm igual valorização? O comércio é menos movimentado. Então a mensagem de hoje, eu quero trazer um desafio. E aí então abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Marcos, Evangelho de Marcos, abra a sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Também com alegria nós estarmos junto com você na sua casa, no celular, aqueles que estão online, nesse dia de hoje, nos lugares mais distantes e mais remotos do nosso Brasil e também fora do Brasil. Abra conosco na sua casa, Marcos capítulo 5, verso 22, versículo 24. Você que está em casa, compartilhe o culto, abençoe a vida de alguém. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 24. Nós vamos ler sobre um pai. E essa figura desse pai, quero usar como base da mensagem, para trazer alguns desafios. Gerar alguns desafios e reflexão também na nossa vida. Não apenas ensinamento. E eu quero também parabenizar aqueles que pela primeira vez estão comemorando o Dia dos Pais. Deus abençoe você. Parabéns aos papais pela primeira vez. Parabenizo todos os pais espirituais. Deus abençoe em nome de Jesus. Que já geraram filhos biológicos ou não geraram ainda, mas são pais espirituais. Diz assim o texto, Marcos 5, 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, não vamos seguir a sequência do texto, mas vamos pular lá para o versículo 35. Porque na sequência vai falar da mulher do fluxo de sangue. Mas vamos direto para o versículo 35. Diz assim no verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou a eles e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas começaram, então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou
que ele saísse. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos e entraram com ele. E entrou e onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amados, vamos olhar para a atitude desse pai, um pai precioso, um pai que se importa de levar Cristo para a sua casa, de levar Cristo para o seu lar. O foco dessa mensagem é de um pai que leva Jesus para os seus filhos, que leva Jesus para a sua casa. Ele sabia que a única alternativa do problema que estava vivendo com sua filha estava em Jesus. Esse homem sabia que os seus filhos, sua filha, precisava de Jesus. O foco que esse homem tem no seu coração é buscar Jesus e levar Jesus para a sua casa. E eu trago aqui algumas características desse homem. A primeira delas, a primeira característica desse homem é que ele buscou a Jesus. Versículo 22 diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele viu Jesus, ele procurou Jesus, ele foi atrás de Jesus buscar socorro. Jairo foi o primeiro a buscar Jesus. Nós vamos encontrar o exemplo da mulher sírio-fenícia. Ela foi buscar Jesus pela sua casa. Mas aqui nós encontramos esse homem buscando Jesus pela sua casa. É o homem. Meus amados, há milhões de homens no Brasil que não buscam Jesus, que não frequentam a igreja, que não buscam em Cristo a solução para os problemas da sua família, da sua casa. Há milhões de homens. Uma pesquisa norte-americana revelou que se uma criança ir para a igreja, começar a ir para a igreja, e essa criança se converter, a probabilidade é que 3,5% da família volte-se e vá para Cristo e se converta também. Agora, se a mãe ir para a igreja, se converter a Cristo, a probabilidade aumenta para que 17% da sua família também vão para Jesus, se dirigem também para Cristo. Agora, a mesma pesquisa mostra que se o pai da família se converter, a probabilidade aumenta para que 93% da família se curve ao Senhor Jesus e conheça Jesus. Meus amados, esse homem ele buscou, foi ele, levou Jesus para sua casa. Segunda característica, ele levou a sério o problema da sua família. Ele levou a sério o problema existente. Não é aquela pessoa: não tem problema. Tem problema. Está vendo mal ali. Ele está vendo que a coisa é séria. Tem pais que não vê seriedade em algumas coisas que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu lar. Fazem vistas grossas e deixa a coisa andar para ver como é que vai ficar. Esse pai viu o problema dentro da sua casa. Não que é um pai que está procurando problemas, que está atrás de problemas, mas ele viu, é sério. Pais precisam perceber a seriedade dos problemas que existem dentro do seu lar e dentro da sua casa. Esse pai levou a sério o problema existente. Outra característica desse homem, ele não se importou com a posição social que ele tinha, ou a posição religiosa. Não se importou com a posição social ou religiosa. Se nós olharmos para o Evangelho de João, nós vamos ver que é o seguinte: um cego é curado, um cego de nascença é curado. Os judeus caem em cima dele e da família dele. Os pais desse homem cego, que nasceu cego,
não quiseram se comprometer, porque a Bíblia diz o seguinte, que eles tinham medo de serem excluídos da sinagoga, eles tinham medo de ser excluídos da igreja, e por medo de ser excluído, eles não se comprometeram. Esse homem, ele é o líder da sinagoga, ele é o chefe da sinagoga, e ele não se importa. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Ele não se importou. Por quê? A sua família é mais importante do que seu lado religioso, do que a sua religiosidade. Há muitas pessoas olhando para a sua religiosidade, querendo proteger a sua religiosidade. Esse homem não estava preocupado com a religiosidade, ele estava preocupado com a sua casa, estava preocupado com o seu lar. Então é uma referência na vida desse homem, ele se preocupa com a sua casa, ele preocupa-se com o seu lar, ele não está preocupado com o lado religioso, ele não está preocupado com o lado social, o que vão dizer, o que vão pensar de mim. A Bíblia diz, meus amados, que ele foi, e ele não se importou, pelo fato de ser um chefe de sinagoga. Outra característica dele, a quarta característica, está no texto, ele implorou. Guarde bem isso, ele implorou. E eu vou repetir pela terceira vez, ele implorou para Jesus ir para sua casa. O texto sagrado diz, ele implorou insistentemente, dizendo, minha filhinha está morrendo, vem, por favor. Ele implora, ele luta, ele batalha para levar Jesus para a sua casa. Pais que se esforçam para levar Jesus para dentro do seu lar. Há pais que levam entretenimento para a sua casa. Há pais que levam bronca, dureza, aspereza, crueldade. Mas não se importa em levar Jesus para suas casas. Há pais que não oram com seus filhos, não intercedem pelos seus filhos. Vamos olhar para Jó. Duas características que diz sobre Jó, que era o homem mais rico de toda aquela região. Mas também a Bíblia diz o seguinte, uma característica, que ele buscava a Deus em favor dos seus filhos. Ele buscava a Deus em favor dos seus filhos. Ele orava a Deus em favor dos seus filhos. Ele se importava com a vida espiritual dos seus filhos. E observa que esse homem, ele implora para Jesus. Eu fico a imaginar a cena dele dizendo, Jesus, por misericórdia, não importa, Senhor, se eu tenho que vender tudo, se eu tenho que me desfazer de tudo, mas por favor, vai na minha casa, eu preciso de Ti na minha casa. Que Deus levante uma geração de homens que implore para Jesus estar na sua casa, para Jesus estar presente na sua casa, para Jesus entrar na sua casa, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar o seu lar. Eu sei que eu falo para jovens, eu sei que eu falo para solteiros, eu sei que falo para pessoas jovens casais que recém casaram, pouco tempo se casaram, ainda não têm filhos, mas um dia serão, ou são pais espirituais. É para todos. Ele implorou para Jesus ir na sua casa. Implore também, lute, batalhe pelos seus filhos, batalhe pela sua casa. Quinta característica desse homem, ele teve que enfrentar obstáculo no caminho. Pastor, a vida cristã é uma maravilha, não enfrento problemas, eu não enfrento luta, não enfrento batalha. Jesus diz o seguinte, no mundo tereis aflições. Você está em casa, escreve lá aflições, ou deixa para o final, mas guarde no seu coração. Esse homem enfrentou, meus amados, no caminho obstáculo. Por quê? Logo em seguida da primeira parte que nós lemos, veio uma mulher com uma necessidade, toca no Senhor Jesus, naquele momento cessa a caminhada de Jesus, Jesus vai dar um sermão, alguém no caminho segurou Jesus. Esse homem, ele tem pressa, esse homem, ele tem urgência, porque sua filha está morrendo.
Ele enfrenta obstáculo na caminhada. Não foi fácil, não foi assim, foi moleza. Não, ele enfrentou grandes obstáculos no caminho. Ele enfrentou intempéries na caminhada com Cristo, meus amados. Enfrentamos obstáculos, enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas. As batalhas estão acordadas, estão despertadas, as fases serão, começa o dia cedo. Às vezes vai até tarde da noite, as batalhas da vida. Mas esse homem, ele enfrenta obstáculo, ele enfrenta intempéries. Quantas intempéries e obstáculos você tem enfrentado para poder continuar servindo a Cristo e buscando Jesus, para levar Jesus para a sua casa e para o seu lar? Outra característica desse homem, que eu acredito que todos podem enfrentar, a sexta característica: ele foi desanimado quando estava bem perto da bênção. Jesus está quase chegando, Jesus está perto de chegar lá. De repente alguém chega e diz: Senhor, não incomoda mais, não incomoda mais Jesus. Versículo 35: tua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Jogaram um balde d'água na fé. Ele estava feliz, ele estava contente. A caminhada com Jesus estava uma bênção, estava progredindo, ele está feliz da vida. Jesus vai mudar a história do meu lar, da minha família. Jesus está indo para a minha casa, que alegria. De repente acontece algo sinistro, de repente acontece uma situação que vem para desmoronar ele, para desanimar. Pergunto: quantas batalhas você enfrentou já nessa semana? Já nem digo na tua vida. Já você vai precisar horas e horas e horas, dias e dias e dias para contabilizar. Mas só nessa semana, quantas batalhas, quantas situações que se ergueram para desanimar, quando você estava bem pertinho da bênção, a bênção quase chegando, a bênção já estava ali, chegando, e de repente, uma intempérie. Há muitos que, infelizmente, amados, na caminhada com Cristo não conseguiram chegar, pararam. Outros estacionaram, outros não progrediram, mas outros estão firmes na fé, inabaláveis na sua confiança, crendo que o impossível Deus vai fazer, crendo que o milagre vai chegar, crendo que para Deus não tem nada impossível. Mas chegaram com uma notícia bombástica, uma notícia para detonar, para acabar a caminhada de Jesus para a casa dele. Disseram: olha, tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Aliás, ainda deram uma sugestão, ninguém pediu opinião. Ah, tua filha morreu. Quem pediu opinião? Não incomoda mais Jesus. Às vezes, meus amados, é isso que acontece. São essas as mensagens que o inimigo vem. Para, chega, não adianta. Aí você está lutando, batalhando, não adianta. Aí a mensagem do inimigo: não adianta mais lutar pelo casamento, para, desiste. Não é essa mensagem que o inimigo vem? Não adianta lutar pelo teu filho não tem jeito, teu marido não tem jeito, tua mulher não tem jeito, a situação não tem jeito. Digo, em nome de Jesus, com Jesus tem jeito sim. O problema é que a gente fica ouvindo o inimigo, a gente fica dando inimigo lugar, irmãos, para o diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar para o diabo, não deis lugar para o inimigo. A gente fica ouvindo coisas da nossa cabeça, que não é coisa da nossa cabeça, o inimigo na frequência dele, mandando pensamento para desistir, para parar. E vem essa notícia: tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito não, não precisa mais continuar, já que não tem jeito, desiste, para. Eu digo, meus amados, existem mensageiros do diabo, existem inimigos da fé, existem os inimigos da bênção, que tentam interromper você de continuar a caminhar com Jesus. Há pessoas, meus amados, usadas pelo inimigo, que tentam interromper
caminhada. Tentaram na vida de Jairo interromper ele de levar Jesus para casa. Tentaram, usaram de um argumento para impedir esse homem de levar Jesus para a casa dele. E eu digo, meus amados, já indo para o final desta mensagem, a respeito de um pai, que é uma referência para a nossa vida, da sua atitude. E eu entro na 7ª característica, que a fé desse homem foi reanimada pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. A fé desse homem foi reanimada. Por isso que eu digo, é essencial na nossa caminhada o discipulado. É essencial para a nossa vida andar nos apriscos, estarmos em aprisco, viver em aprisco, para a gente ser animado. Se você andar isolado, você vai desanimando. Mas quando nós temos, meus amados irmãos na fé, irmãos mais velhos na fé, que nos apoiam e nos trazem a palavra de Deus, e nós entramos numa caminhada no trilho que a igreja tem, crescendo na fé, crescendo crescendo na fé 2, temos o TDC, treinamento de discipuladores, treinamento de líderes. Nós, meus amados, andamos porque nós queremos avançar. Porém o inimigo fica mandando mensagem, e às vezes desanima. O que fez com que esse homem continuasse? A palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Esse pai, meus amados, estava sendo agora alimentado pela palavra de Deus, e ele prossegue. Jesus trouxe uma palavra para ele do céu. E o que precisa no teu coração, na nossa caminhada, na nossa vida? Uma palavra do céu, uma palavra de Deus. Esse domingo de manhã, dia dos pais, você está aqui, se alimentando da palavra de Deus para continuar, para prosseguir. E nós vamos avançar, e nós vamos romper em nome de Jesus, porque esse ano é ano de romper, e nós vamos romper. O inimigo vem com avalanche, o inimigo vem com ataques, mas nós vamos, meus amados, contra ele em nome de Jesus, através do poder da sua palavra. O que animou esse homem foi a palavra de Deus. O que precisa estar animando o nosso coração é a palavra de Deus. O mundo te desanima, mas Jesus te fortalece. Amém? O mundo tenta te desanimar, mas Jesus nos fortalece. Amém? Tudo eu posso. Meus amados, é Jesus que nos fortalece. Jesus fortaleceu a vida deste homem. Se não tivesse uma palavra de Jesus para ele, esse homem tinha parado. Ele voltava sem Jesus, ele ia desistir, e a sua filha ia ser sepultada. Meus amados, que tipo de pai somos? Independente de sexo, se é pai ou é mãe. Mas entrando na linguagem da paternidade, nós encontramos, meus amados, pais que precisam ser animados por Deus, que precisam ser levantados, porque, meus amados, um homem vai fazer muita diferença, a igreja faz muita diferença. Jairo é um pai que ama a sua família, Jairo é um pai que ama sua filha. A filha está doente, está à beira da morte, mas Jairo leva Jesus para a sua casa. Que belo exemplo. Um pai que leva Jesus para a sua casa, que leva Jesus para os seus filhos. Essa menina não terminou a vida dela, porque um pai lutou. Se esse pai não lutasse, seria mais um óbito. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe. Tem mais a falar, mas eu vou encerrar por aqui. Guarde isso no seu coração, que venhamos levar Jesus para a nossa casa, que venhamos gerar filhos espirituais para Deus, e que venhamos alimentar e lutar pelos filhos espirituais que estão morrendo espiritualmente, que precisam de socorro, que precisam de ajuda, que precisam de um alento. Bem, permitindo Deus, eu continuo essa mensagem, daqui a um ano talvez a mensagem do Dia dos Pais do ano que vem.